bem? Dando início agora ao assunto metabolismo de aminoácidos. Nesta primeira aula desse assunto, nós vamos focar no catabolismo dos aminoácidos. E agora, esse tópico agora é a primeira parte, então, do catabolismo dos aminoácidos. Quando os aminoácidos são catabolizados, normalmente há o envolvimento de processos chamados aí de transaminação, desaminação, metabolismo das cadeias hidrocarbonadas, que é a mesma coisa que o metabolismo de alfa-cetoácidos. Além disto, ocorre uma outra via metabólica, chamada de ciclo da ureia. Então, são esses processos que nós vamos ver em relação ao catabolismo dos aminoácidos. A cada dia, o nosso organismo renova as proteínas presentes no corpo, né? Então, ocorre a renovação de aproximadamente 400 gramas de proteínas por dia, né? A gente, então, pode afirmar que para cada proteína tem uma meia-vida, né? O tempo médio aí de vida dessas proteínas. A hemoglobina falciforme, ou seja, aquela hemoglobina que teve a mutação aí e ela é alterada, ela tem uma meia-vida de 12 minutos apenas, né? Outras proteínas, né? Cada proteína tem a sua meia-vida. A hemoglobina normal, não alterada, tem uma meia-vida de 120 dias aproximadamente, né? A alanina transaminase, que é uma enzima, ela tem uma meia-vida de 2 dias e meio, ok? Então, cada proteína tem um tempo de duração aí no organismo, né? Passou esse tempo, ela deve ser renovada, ok? Os aminoácidos que nós obtemos aí, tanto pela dieta quanto por quebra de proteínas endógenas, quebra de proteínas do nosso corpo, né? Eles podem ser usados para diversas funções aí no organismo. Uma delas é formar novas proteínas, né? Outras funções estão relacionadas aí com produção de compostos nitrogenados não proteicos, né? Tem uma série de compostos que são produzidos a partir de aminoácidos, né? As bases nitrogenadas, fosfolipídios e glicolipídios que formam as membranas biológicas, glicosaminoglicanas que também estão na membrana e fazem parte aí também da matriz extracelular, né? Quitina de insetos, adrenalina ou epinefrina, neurotransmissor GABA, histamina, carnitina, que eu já mostrei para vocês, a creatina também, porfirina, tiroxina, que é um hormônio, e vários outros compostos. Todos são derivados de aminoácidos, né? Além disso, os aminoácidos eles podem ser usados pelo nosso organismo para geração de energia, né? Então, a quebra, a oxidação do aminoácido, tem a quebra que a retirada da cadeia carbônica do aminoácido é separada, né? E vai separar, então, do grupo amino, né? Então, o nitrogênio do aminoácido, ele é separado aí, né, o grupo amino dele, e libera a cadeia carbônica. A cadeia carbônica pode ser oxidada para geração de energia. O grupo amino, ele vai se converter em ureia, e a ureia é eliminada no organismo, ok? Então, quando for utilizar o aminoácido para geração de energia, tem que ocorrer esses processos aqui. A retirada do grupo amino, a conversão desse grupo amino em ureia e a oxidação da cadeia carbônica do aminoácido. No catabolismo dos aminoácidos, a gente pode afirmar que a oxidação não ocorre por uma única via. São vários processos que ocorrem nesse metabolismo, né? Então, os processos gerais para o catabolismo dos aminoácidos são os seguintes. Primeiramente, o aminoácido lá, com sua estrutura, né? Vocês lembram que o aminoácido ele tem um carbono alfa ligado a um grupo amino. Esse carbono alfa está ligado também a um grupo carboxílico, a um hidrogênio e a cadeia lateral do aminoácido. No primeiro passo aí para que ocorra o catabolismo, o aminoácido ele tem que perder o seu grupo amino, né? Então é retirado o grupo amino desse aminoácido, formando um composto sem o grupo amino, que é chamado de alfa-cetoácido, né? Então, o que seria esse alfa-cetoácido? O aminoácido sem o seu grupo amino, né? Então, na primeira etapa, o grupo amino ele vai ser retirado do aminoácido e ele vai ser transferido para o alfa-cetoglutarato. É aquele composto lá do ciclo de Krebs que eu já falei para vocês, né? É o alfa-cetoglutarato. Ganha o grupo amino e forma o aminoácido glutamato. Entendem? Então, aqui, ó, é como se esse alfa-cetoglutarato fosse o aminoácido glutamato, porém sem o grupo amino, né? Então, quando o alfa-cetoglutarato ganha o grupo amino, que vem de um aminoácido, ele vai formar o glutamato, que é um aminoácido, ok? Esse processo aqui de transferência do grupo amino do aminoácido para o alfa-cetoglutarato
É chamado aí de transaminação. Transaminação, então, é a primeira etapa do catabolismo dos aminoácidos. Então, eles perdem o grupamino, esse grupamino vai se ligar ao alfa-cetoglutarato, formando aí o glutamato. Em paralelo, quando o aminoácido perde o seu grupamino, ele forma um composto que é o alfa-cetoácido, não tem o grupamino ligado ao carbono alfa, ok? Para cada aminoácido, existe um alfa-cetoácido correspondente a este aminoácido. Eu posso dizer, então, que aqui eu tenho um exemplo. O aminoácido L-glutamato, ele tem como alfa-cetoácido o alfa-cetoglutarato, ok? Então, cada aminoácido tem o seu alfa-cetoácido específico. As reações de transaminação são catalisadas por enzimas genericamente chamadas de aminotransferases ou transaminases. Então, vai depender do aminoácido, o nome específico de cada enzima dessa, né? Mas, de forma geral, elas são chamadas de aminotransferases ou transaminases. E todas as transaminases dependem de vitamina B6 ou piridoxina, como prefiram chamar, né? Preferirem chamar. Vitamina B6 ou piridoxina para exercer suas atividades, né? Então, as transaminases, elas têm como cofator, aliás, coenzima, é uma coenzima isso, a vitamina B6. Se faltar vitamina B6, o que pode acontecer, né? Então, existe uma relação entre falta de piridoxina e prejuízos nas reações de transaminação, ok? Um detalhe que eu não citei, né, ainda, é que a transaminação é muito importante para que o alfa-cetoácido possa ser utilizado nas reações de gliconeogênese. Vocês lembram quando eu falei da gliconeogênese? Eu disse que a maioria dos aminoácidos podem ser usados na gliconeogênese, né? Então, a parte que vai para a gliconeogênese do aminoácido é o alfa-cetoácido dele, ok? E para que ocorra isso, né, inicialmente, o aminoácido ele tem que perder o seu grupo amino, formando o alfa-cetoácido. E se faltar vitamina B6, isso pode prejudicar, então, gliconeogênese a partir de aminoácidos. E eu digo mais, né? Como os aminoácidos são os principais precursores para a síntese de glicose, a falta de piridoxina, ou vitamina B6, causa um prejuízo muito grande para as reações da gliconeogênese. Então, pessoal, aqui alguns exemplos de aminoácidos e seus alfa-cetoácidos correspondentes, né? O glutamato, então, tem como alfa-cetoácido o alfa-cetoglutarato. O aminoácido alanina, quando ele perde seu grupo amino, vai formar o alfa-cetoácido, que é o piruvato, né? Piruvato. Então, o piruvato é o alfa-cetoácido da alanina. O aminoácido aspartato, por sua vez, tem como alfa-cetoácido o oxaloacetato, que também é um intermediário do ciclo de Krebs, né? Então, quando o aspartato perde o grupo amino, ele é convertido em oxaloacetato. Um outro passo no catabolismo dos aminoácidos é o processo chamado de desaminação. Neste processo, o glutamato, formado pela transferência de grupo amino aqui, né, ele vai perder o grupo amino, né? Então vai haver uma reação de hidrólise, entra a água e sai o nitrogênio na forma de amônio, né? Então sai amônio aqui no meio. Amônio que se transforma em amônio, na verdade. A amônia é NH3, né? E o amônio é NH4+, ok? Então a desaminação, na desaminação, o glutamato perde o grupo amino, vai formar, então, com esse nitrogênio do grupo amino, amônia, que é convertida em amônio. E o glutamato vai ser transformado, então, em seu alfa-cetoácido correspondente, que é o alfa-cetoglutarato. Ok? Então, o segundo passo aí no catabolismo dos aminoácidos. Tem mais? Tem. Né? Um outro passo é converter esse amônio, né, porque a amônia é tóxica, converter esse amônio aqui em ureia, né? Tem uma via metabólica chamada ciclo da ureia, e ela acontece lá no fígado. No ciclo da ureia, o nitrogênio que está na amônia, ou amônio, ela vai ser transformada em ureia. A amônia é tóxica, ureia não é tóxica. Então, é para evitar essa toxicidez da amônia, ela é transformada em ureia. A ureia, por sua vez, vai ser eliminada com a urina. O outro passo aí do catabolismo, né, é o que vai acontecer com o alfa-cetoácido,
que foi produzido pela transaminação, né? O alfa-cetoácido, ele vai ter, então, seu metabolismo, né? Vai ter o metabolismo do alfa-cetoácido, que pode ser usado aí para gerar energia pelo organismo, né? Então, vai ser oxidado pelo ciclo de Krebs, cadeia respiratória, gerando energia. Outra possibilidade para o uso desses alfa-cetoácidos é formar glicose na gliconeogênese, né? Tudo que forma intermediário do ciclo de Krebs pode ser usado na gliconeogênese, e a maioria dos aminoácidos forma intermediários. Outra possibilidade, usar esses alfa-cetoácidos para a formação de gordura, corpos cetônicos ou produtos especializados. Ok? Então, isso aqui é um esquema geral, né? Importante esse esquema aqui, guardem esses processos na cabeça, né? Então, tem aqui a transaminação, desaminação, ciclo da ureia, e o metabolismo do alfa-cetoácido. Então, vamos detalhar um pouquinho mais, o que nós já falamos aí, né? A partir da transaminação. Transaminação, então, é a remoção do grupo amino dos aminoácidos, né? Seria algo bem geral, assim, ó. Eu teria o aminoácido mais o alfa-cetoglutarato, ocorre a reação, o grupo amino do aminoácido é transferido para o alfa-cetoglutarato. Então, o que acontece com o aminoácido? Quando ele perde o seu grupo amino, em vermelhinho aqui, ó, ele forma o alfa-cetoácido. E o que acontece com o alfa-cetoglutarato? Quando ganha esse grupo amino? Ele vai formar o glutamato. Então, essa aqui seria a reação. Eu teria a proteína, que é quebrada, liberando aminoácidos, né? Esses aminoácidos estão sujeitos aí a passar pela transaminação. Transaminação perde o grupo amino, né? O grupo amino é transferido para o alfa-cetoglutarato, que é um intermediário do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. Quando o alfa-cetoglutarato ganha esse grupo amino, ele forma o glutamato, né? E o aminoácido, ele perdendo o grupo amino, é convertido em seu alfa-cetoácido correspondente. O grupo amino que agora está associado ao glutamato, ele vai passar pelo processo de desaminação, formando amônia. Essa amônia, ela é convertida em amônio, né? O amônio vai para o fígado e no fígado é convertido em ureia, pelo ciclo da ureia. Em termos estruturais, né? Lembrando aí do aminoácido, ele tem um carbono central que é chamado carbono alfa, que tem 4 ligantes, né? Um desses ligantes é o hidrogênio, o outro o grupo carboxílico, o outro o grupo amino e a cadeia lateral, que é diferente em cada aminoácido. Ok? Então aqui a reação ela acontece associando aí o alfa-cetoglutarato mais o aminoácido, que vai perder o grupo amino. A enzima, então, aminotransferase ou transaminase, ela pega esse grupo amino do aminoácido e transfere ele aqui para o alfa-cetoglutarato, né? Então, essa ligação aqui dupla com oxigênio é quebrada e a esse carbono vai se ligar o grupo amino, que está no aminoácido aqui, ó. Então, vem para cá, ó. Então, o alfa-cetoglutarato ganhou agora um grupo amino. Ele tem, então, carbono alfa, hidrogênio, grupo carboxílico e grupo amino. E a sua cadeia lateral aqui. Esse aqui é o glutamato, né? Alfa-cetoglutarato ganhou grupo amino e foi convertido em glutamato. E o aminoácido que perdeu esse grupo amino, né? O que vai haver com ele? Ele vai, então, agora, esse aminoácido, ele vai perder o grupo amino, vai formar aqui uma dupla ligação com o oxigênio, né? E isso aqui corresponde ao alfa-cetoácido, né? Era aminoácido, agora é alfa-cetoácido. E cada alfa-cetoácido é específico para cada aminoácido, ok? A transaminase, ou aminotransferase, que converte o aspartato em oxalocetato, é a chamada aspartato aminotransferase, abreviada aí por AST ou TGO, né? Então, essa TGO ou AST, né, aspartato aminotransferase, ela vai retirar o grupo amino do aspartato, transformando ele em oxaloacetato, ok? A outra, né, tem uma outra aminotransferase também importante, que ela converte a alanina, o aminoácido alanina, em seu alfa-cetoácido, que é o piruvato. Nesse caso, ela é chamada de ALT, alanina aminotransferase, ou TGP, né? Essas duas aminotransferases são muito importantes segundo o ponto de vista clínico, né? E essas duas transaminases,
são expressas em grandes quantidades no fígado. Por isso, elas são consideradas como bons biomarcadores da função hepática. Lesões nas células hepáticas pode levar a um extravasamento para a circulação sanguínea do conteúdo das células hepáticas. E dentro desse conteúdo estarão essas enzimas. Ok? Então, quando se detecta altas concentrações de ALT ou TGO, aliás, de AST ou TGO e ALT ou TGP no sangue, é um sinal de que está ocorrendo alguma lesão no fígado. Né? A função hepática pode estar sendo prejudicada. De forma geral, as transaminases, a maioria delas, na verdade todas as transaminases, catalisam reações reversíveis. Essas reações aqui são reversíveis. Né? Assim é possível formar o aminoácido a partir do seu alfa-cetoácido. Né? E, de forma geral, então, os aminoácidos não essenciais são produzidos por reações simples como estas, né? Com sequências curtas. Né? Os aminoácidos de cadeias laterais mais complexas são essenciais na alimentação e exigem uma rota de síntese mais complexa. Agora eu estou falando da síntese, não da degradação. Né? As transaminases, então, elas participam também da biossíntese do aminoácido, catalisando a reação no sentido inverso. É isso que eu estou dizendo aqui. A reação da enzima que eu falei aí, né, é a alanina aminotransferase, ou ALT. Essa enzima, ela catalisa, então, a retirada do grupo amino presente na alanina e transferência desse grupo amino para o alfa-cetoglutarato. Os produtos aí formados, quando a alanina perde o seu grupo amino, vai formar o alfa-cetoácido, que é o piruvato. E o alfa-cetoglutarato, quando ganha o grupo amino, forma o glutamato, que é o aminoácido. Ok? Então, essa aqui é a reação catalisada pela alanina aminotransferase. Então, nas reações de transaminação, a gente citou, né, que a vitamina B6 ou piridoxina ela é importante. Por quê? Porque a piridoxina ela vai ser usada pelo seu organismo, vai ser convertida, na verdade, em piridoxal fosfato. O piridoxal fosfato ele participa aí como intermediário nas reações de transaminação. Então, inicialmente, o grupo amino que estava no aminoácido, ele será transferido para o piridoxal fosfato, formando piridoxamina fosfato. Essa piridoxamina fosfato, em seguida, transfere o grupo amino para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. Né? Então, é importante mantermos aí os níveis adequados de vitamina B6, né? Porque ela participa dessa reação. Ok? Resumindo tudo aí, né? A vitamina B6 é um intermediário, aí vai ser importante para a síntese aí do piridoxal fosfato, que é usado na reação. A deficiência da vitamina B6 pode estar relacionada aí com prejuízos nas transaminações e também prejuízos na gliconeogênese. Se tem prejuízo com a gliconeogênese, pode ocorrer hipoglicemia. Né? Além disso, a piridoxina ela tem uma relação também com a glicogenólise, a quebra do glicogênio. Né? Tem enzimas da glicogenólise que precisam da vitamina B6 também. A síntese de aminoácidos, a síntese dos aminoácidos, e não a quebra também, né? A síntese dos aminoácidos pode ficar prejudicada também com a deficiência de piridoxina. Em resumo, então, a deficiência de piridoxina prejudica a síntese de aminoácidos e prejudica o ganho de massa muscular também. Né? Então, faz sentido a suplementação com piridoxina para ganhar massa muscular. Né? Então, isso auxilia na biossíntese de aminoácidos, ok? Então, é importante no ganho de massa muscular. Após a formação do glutamato, né, ou seja, após a transaminação, esse glutamato que foi formado, ele pode perder o grupo amino por uma nova transaminação ou por desaminação. Né? Então, aqui tem a transaminação, o aminoácido do grupo amino por alfa-cetoglutarato, forma glutamato e forma o alfa-cetoácido do aminoácido. Esse glutamato aqui, então, ele pode perder o grupo amino, né? Pode ser por uma transaminação. As transaminases, as enzimas transaminases, quase sempre vão formar glutamato. No fígado tem um tipo de transaminase que forma aspartato. Em outros locais do organismo e também no fígado, as transaminases normalmente vão formar glutamato. Ok? Esse glutamato aqui,
ele pode perder, então, o grupamino por transaminação. Então, neste caso, vai ocorrer quando há necessidade de ressíntese de um aminoácido específico. Um exemplo aqui é o aspartato. Está faltando aspartato. Eu quero sintetizar aspartato. O que eu faço? Eu retiro o grupamino do glutamato, transfiro para o alfa-cetoácido aqui, que é o oxalacetato, e formo, assim, o aspartato. Dessa forma, o glutamato ele age como doador de grupamento amino para a ação das transaminases, para a síntese de aminoácidos. Porém, quando o organismo precisa do catabolismo dos aminoácidos e não da síntese, né, como aconteceu aqui, como ocorre no caso de jejum, no jejum, a degradação de proteínas com produção de aminoácidos. E está ocorrendo gliconeogênese. Com isso, a necessidade de energia proveniente dos aminoácidos. Né? Neste caso, o glutamato ele pode perder o grupamino no processo de desaminação, no qual é formado o alfa-cetoglutarato, novamente aqui. E ocorre a saída do grupamino na forma de amônia, NH3, né? a qual, no pH fisiológico, ele ganha um próton, formando NH4, que é o amônio. Nessa reação de desaminação, é usado um NAD+, e uma molécula de água. Vai formar um NADH mais H+. O nome dessa enzima aqui é L-glutamato desidrogenase. É uma enzima que faz uma oxidação por desidrogenação, usando NAD, e uma hidratação, com a entrada de uma molécula de água. O grupamino, então, sai na forma de amônia, que é convertida a amônio. Esse amônio ele vai para o fígado e ali é convertido em ureia. Isso está ligado ao catabolismo do aminoácido e a necessidade de obtenção de energia a partir de aminoácidos. Em um outro momento em que há necessidade de síntese dos aminoácidos, a mesma enzima é capaz de catalisar a reação no sentido contrário, onde a amônia existente no meio é utilizada. Né? Então, a amônia ela vai entrar na reação, vai utilizar também água, molécula de água, libera uma molécula de água e utiliza um NADPH mais H+, como coenzima reduzida, né? E produz NADP+. No sentido de degradação, a glutamato desidrogenase utiliza NAD+, não fosforilado. E no sentido de biossíntese, ela utiliza a coenzima fosforilada. Essa enzima é reguladora alostérica. Pode ser inibida por GTP e ativada por ADP. Ou seja, quando tem muito GTP, é sinal de que o ciclo do ácido cítrico está funcionando com muita intensidade. E isso significa que tem muita energia. E, nesse sentido, não há necessidade de degradar o aminoácido para produzir energia. Já tem energia sobrando. Isso ocorre só no sentido da degradação. ADP em excesso é sinal de que falta energia. Precisa melhorar o ciclo de Krebs e o metabolismo energético. Então, o ADP ativa a glutamato desidrogenase no sentido da degradação. E, com isso, aumenta a capacidade de operação do ciclo de Krebs, por gerar mais intermediários do ciclo de Krebs, ou aumenta a oferta de intermediários do ciclo de Krebs para o processo de gliconeogênese. Então, essa desaminação forma alfa-cetoglutarato, né? E pode, então, ser considerada como uma reação anaplerótica. Lembra que é uma reação anaplerótica? É aquela que forma intermediários do ciclo de Krebs. Né? Isso permite aumentar a capacidade de operação do ciclo de Krebs, se for necessário. Caso contrário, o intermediário do ciclo de Krebs produzido poderá ser utilizado para produzir glicose na gliconeogênese. E isso ocorre só no fígado. Assim, pessoal, o catabolismo de aminoácidos envolve os processos de transaminação e desaminação. E, em seguida, a necessidade de converter a amônia em um produto de degradação e excreção, que é a ureia. Então, essa amônia, no próximo passo, vai ser convertida em ureia. Os aminoácidos têm um grupo amino, o qual, quando o aminoácido é catabolizado energeticamente, pode levar à formação de amônia, NH3. A amônia tem que ser convertida num produto de degradação e excreção, que é a ureia, pois a amônia é muito tóxica ao organismo. O organismo humano tem os níveis de referência de concentração de amônia no sangue, amonemia,
que podem variar entre 5 a 50 micromolar, ou seja, 10 a 80 microgramas de amônia por decilitro de sangue. Nessa faixa de concentração de amônia, não há problema com toxicidade, né? Porém, se a amonemia ocorrer acima desses valores, haverá um problema de intoxicação grave. O excesso de amônia no sangue, ele vai diminuir a concentração de alfa-cetoglutarato. A reação de desaminação vai ocorrer ao contrário, né? Porque tem um excesso grande de amônia que desloca a reação no sentido de usar alfa-cetoglutarato mais amônia para formar o glutamato, né? Então, esse excesso de amônia diminui a concentração de alfa-cetoglutarato, por consequência, diminui a concentração de intermediários do ciclo de Krebs. A gente considera esse fato uma reação anti-anaplerótica, porque diminui a concentração de intermediários do ciclo de Krebs. Bioquimicamente, a toxicidade da amônia ela pode ser compreendida principalmente pelo fato de que ela promove alcalinização do meio interno. Esse fato, porém, não é completamente negativo, né? Pois a produção de amônia é um dos mecanismos que o organismo utiliza para regular o pH sanguíneo. E isso ocorre, inclusive, nos rins. Quando a pessoa apresenta uma acidose sanguínea, um dos mecanismos para neutralizar esse pH envolve a ação renal, em produzir e lançar amônia na circulação sanguínea. Entretanto, quando há excesso de amônia, ocorrerá a reação com íons H+, e formação de íon amônio. Então, amônia mais H+, forma NH4, que é o íon amônio. Isso faz com que ocorra a retirada de prótons do sangue, né? E, por consequência, ocorre alcalinização do sangue. Essa alcalinização pode ter implicações tóxicas, porque pode gerar um quadro de alcalose. Níveis acima dos valores de referência podem gerar alcalose. A alcalose aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A molécula de hemoglobina contém 4 subunidades. Cada uma pode se ligar a uma molécula de oxigênio, de tal forma que isso leva à formação da ligação, então, entre 4 oxigênio e as 4 hemoglobinas, né? O que a gente chama de oxihemoglobina. Ao contrário, a hemoglobina sem oxigênio é chamada de desoxihemoglobina. Num meio muito alcalino, ocorre o equilíbrio dessa reação voltado no sentido de formação de oxihemoglobina. Já no meio mais ácido, favorece a formação da desoxihemoglobina. Quando isso ocorre em locais específicos, faz parte da dinâmica normal de transferência de oxigênio. Nos pulmões, há mais alcalinidade, e isso facilita a oxigenação da hemoglobina. Já no tecido fora do pulmão, extrahepático, com catabolismo ativo, a acidez é mais intensa, e isso favorece a desoxigenação da hemoglobina. Porém, a amônia causa alcalinização sistêmica. Este fato prejudica a oxigenação de vários tecidos, inclusive o cérebro. Além de causar alcalinização sistêmica, parte dos íons amônio podem ser eliminados pelos rins. Contudo, ele se liga a eletrólitos de carga negativa, como o cloreto. Assim, a hiperamonemia causa exclusão de cloreto também. A perda eletrolítica também, então a perda de eletrólitos. Além disso, a exclusão renal de cloreto de amônio está associada com a saída de água, levando também a uma perda hídrica, uma perda de água. Em outras palavras, a hiperamonemia causa perdas hidroeletrolíticas, ou seja, desidratação. Desidratação é a palavra. A hiperamonemia diminui a concentração de intermediários do ciclo de Krebs, que a gente falou já, e também causa essa alcalinização do meio interno, né? E com isso, diminui a oxigenação dos tecidos, aumentando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, né? Então, o oxigênio não se desliga da hemoglobina num ambiente que tem um pH mais alto. Diminuindo, então, a oxigenação dos músculos e cérebro. Perda de eletrólitos, de carga negativa e perda de água, já falei, ok? Então, pessoal, os níveis sanguíneos de amônia deve variar entre 10 a 80 microgramas por decilitro de sangue, né? Ou 5 a 50 micromol por litro de sangue, ok? Acima desses valores,
pode ocorrer uma hiperamonemia. Hiperamonemia leva a toxicidade, né? Aqueles fatores que eu mostrei anteriormente. Os tecidos extrahepáticos, ou seja, os tecidos fora do fígado, que não são fígado, catabolizam aminoácidos, eles quebram aminoácidos, e com isso produzem amônia. Essa amônia ela precisa ser transportada no sangue. Existem formas especializadas de transporte de amônia para minimizar a toxicidade da amônia. As formas especializadas compreendem os aminoácidos glutamina e alanina. Né? Então, essa amônia ela vai chegar até o fígado associada à glutamina e associada à alanina. E lá no fígado, a amônia é convertida em ureia. Então, no tecido periférico, fora do fígado, como o músculo, né, o glutamato, ao invés de passar pela desaminação, ele pode ganhar mais um grupo amino, né, ganhar mais uma amônia aí, formando um novo grupo amino. Com isso, forma o aminoácido glutamina. Era glutamato, que só tinha um grupo amino, formou a glutamina, que tem dois grupos aminos, um na cadeia lateral e um ligado ao carbono alfa. Ok? Essa reação gasta ATP e é catalisada por uma enzima específica. Né? Então, o glutamato no tecido periférico, ao invés de ser desaminado, ele vai ganhar mais um grupo amino. Né? Esse grupo amino vem da amônia do ambiente. Então, a partir daqui, a glutamina que foi formada nesse tecido, ela sai do tecido, vai para o sangue e chega no fígado. No fígado vai ocorrer a retirada desse do grupo amino da cadeia lateral, formando a glutamato novamente. Né? Então sai aqui o grupo amino formando amônia de novo. E ocorre a desaminação nesse ambiente. Né? Então sai aqui o glutamato, né? Vai perder o grupo amino, formando amônia, e formando o alfa-cetoglutarato. Ok? As duas amônias formadas aqui podem ir para o ciclo da ureia, formar ureia, que será eliminada na urina. A alanina é o outro aminoácido que pode ser usado para transportar o grupo amino no sangue. Né? Então, no tecido periférico, pode ocorrer o piruvato, ele pode se associar a um grupo amino, amônio, né? O grupo amino de um aminoácido. Então, entra aqui o grupo amino de um aminoácido e forma a alanina. Piruvato mais grupo amino, alanina. A alanina pode sair do tecido, ser transportada na circulação sanguínea até atingir o fígado. No fígado, no interior das células hepáticas, a alanina ela pode perder esse grupo amino, formando amônio, e a amônia pode ser usada para formar ureia, no ciclo da ureia. Né? E a alanina que tinha o grupo amino, perdeu o grupo amino, vai formar o piruvato novamente. Piruvato no fígado pode ser usado na gliconeogênese para formar glicose. Essa glicose vai para o sangue, chega novamente no músculo, né? E ali ela pode se converter em piruvato novamente, formando assim um ciclo glicose-alanina. Isso é importante para o transporte de amônia do tecido periférico para o fígado. E para isso, por que isso é tão importante? Para evitar a toxicidade da amônia. Ok? Quem tiver mais interesse aí na área de atividade física, né, pode procurar o que acontece nesse ciclo aqui com relação a atividades muito intensas do músculo. Dá uma olhadinha aí por curiosidade, ok?